As coisas que você quer, as coisas que você deseja, sejam elas físicas, espirituais, essas coisas já estão ao seu alcance. E pode soar religioso e tudo, mas Deus ou universo, seja lá como você queira chamar, já está ali, prontinho para te entregar algo bom. Mas não tem espaço, porque a sua vida está repleta de coisas velhas, de tranqueira. E às vezes você se questiona por que daquilo que você tanto pede nunca chega, nada acontece. E a pergunta é: será que você abriu espaço? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e te dar 5 dicas para se livrar do que não serve mais, sem que seja tão traumático. Se você não me conhece, eu sou Thalita e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, livros e coisas da vida. E como sempre, sinta-se à vontade para se inscrever. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu comecei a tentar viver com essa mentalidade de que para algo novo chegar, alguma coisa velha precisa sair. E eu digo tentando porque não é automático. Eu ainda estou virando a chavinha no meu cérebro, sabe? Porque a gente cresce achando que é só querer mais, se esforçar mais, insistir mais, mas quase ninguém fala sobre abrir mão, sobre soltar, e isso vale para tudo. Coisas materiais, claro, mas principalmente para coisas internas. Tipo, você compra uma cama nova e você não coloca a cama nova em cima da velha. A velha precisa sair, você precisa dar um destino para ela. E a gente entende isso muito bem com objetos. Mas quando é emocional, a gente finge que não funciona assim. E aí eu me fiz essa pergunta do porquê que é tão difícil a gente se livrar dessas coisas, por que dói tanto soltar. Um término dói, abrir mão de uma relação que não funciona dói, soltar uma culpa antiga dói, perdoar dói. E dói porque não é só a pessoa ou a situação que de fato você solta a versão sua que acreditou naquilo, a versão sua que tentou, o futuro que você tinha imaginado. E isso deixa um vazio, e vazio assusta. Teve uma coisa que eu li uma vez, acho que foi no livro Poder do Agora, que falava mais ou menos isso, que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que está acontecendo agora, mas do apego que já foi. E quando eu li isso fez muito sentido para mim, porque muitas vezes a situação já acabou, mas a gente continua ali revivendo, remoendo, segurando e se machucando. Aí eu fui buscar uma explicação lógica disso, né? Eu fui para neurociência, porque não é só emocional, tá? Isso é psicológico mesmo. O cérebro humano, nosso cérebro, ele prefere o que é familiar, mesmo quando é ruim, do que algo desconhecido que pode ser melhor. Por isso que é tão difícil, porque o cérebro ele entende como perda de controle, perda de referência, e a gente acaba se prendendo àquele monte de velharia. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa assim, que ela tem um pijama muito velho, furado, todo desgastado, e ela tá sempre usando aquele pijama. E às vezes ela até tem um pijama novo, mas não usa. Aí quando você vai perguntar pra ela por que que ela não joga aquela roupa fora, o que que a pessoa responde? Porque é confortável. Então o nosso cérebro faz a gente ficar naquela zona de conforto mesmo, quando algo claramente é ruim, e isso automaticamente nos impede de abrir espaço para coisas novas na nossa vida. Por exemplo, aquela amizade que você sabe que a pessoa não liga pra você. Por que que você continua assistindo? Ou aquele parceiro, ou aquela parceira que sabe que não vai dar em nada e você tá querendo algo sério, mas fica ali insistindo. E isso vira um impedimento na sua vida, porque assim você acaba gastando sua energia com coisas que não vão te agregar em nada e impede da novidade fluir.
Você simplesmente não está pronta, não está pronto para receber, porque você está dando prioridade ao que é antigo, que é confortável. Isso tudo que eu tô falando me lembra uma coisa simples, sabe? Quando a gente cai, rala o joelho, fica aquela ferida aberta, cheia de terra, cheia de sujeira, de sangue, dói. Mas qual que é a primeira coisa que a gente faz? Limpar. A gente vai lá, lava com água e sabão, passa um antisséptico, aquele famoso sprayzinho que na minha época ardia pra caramba. E limpar dói mais ainda, arde, dá vontade de parar. A gente pensa, não, 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 deixa assim mesmo. Só que se você tenta fazer um curativo em cima da sujeira, o que acontece? Aquilo não cura, pelo ao contrário, infecciona, fica pior e te deixa suscetível à entrada de mais sujeira, de bactéria, só coisas ruins. E eu sinto que emocionalmente a gente faz muito isso. A gente se machuca num término, numa culpa, numa decepção, e em vez de limpar, o que é que a gente faz? A gente tenta tapar, a gente se distrai, a gente finge que tá tudo bem, eu vou ser forte, eu vou seguir em frente, mas a sujeira continua ali. E soltar dói porque é justamente esse momento de limpeza. É quando você precisa olhar para a dor e admitir o que machucou, aceitar o que aconteceu, e não é confortável. Mas é só depois disso que vem o alívio de verdade, que vem a pomada, que vem o cuidado. Às vezes a gente quer muito a cura, mas não quer passar pela limpeza. A gente quer tanto que aquele desejo se realize, mas não abre espaço, não se permite curar. E aí vem a pergunta mais honesta de todas: como é que a gente solta sem se machucar ainda mais? Como que a gente cria espaço sem ser violento com a gente mesmo? E a partir daqui eu vou te dar 5 dicas de coisas que têm funcionado para mim e eu gostaria de compartilhar. Lembrando que eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, muito menos coach, Deus me livre, mas se tá funcionando pra mim, pode ser que funcione pra você também. E a primeira coisa é, não tente jogar tudo fora de uma vez. Quando a gente tenta mudar tudo de uma vez, a gente entra em guerra consigo mesma. E isso nunca dá certo. Espaço se cria com cuidado, não com culpa. Dica número 2 é: comece pelo que já está pesado demais. Não começa pelo que é mais traumático, começa pelo óbvio. Aquilo que você já sabe que não faz bem. E mesmo assim continua carregando. Dica número 3: pergunte, isso constrói ou só tá ali ocupando espaço mesmo? Porque tem aquela coisa que não te destrói, mas também não constrói. E às vezes isso que mais atrasa a vida, aquela coisa meio morna. 4. Algumas coisas vão deixar cicatrizes, mas a cicatriz não precisa ser a lembrança de que algo ruim passou por ali. Pode significar também que você dedicou tempo e cuidado para se curar de algo que te fez mal. E vai estar sempre ali para te lembrar que você aprendeu com aquilo. Dica número 5. Soltar não é perder. Soltar é parar de sangrar na mesma ferida. Parar de repetir os mesmos ciclos esperando resultados diferentes. Às vezes o novo não chega não porque você não merece, mas porque ainda não tem espaço. Uma imagem que eu vi uma vez que foi muito forte para mim era uma pessoa segurando uma corda, tipo um cabo de guerra. E a mão dela estava toda machucada, toda ferida, sangrando, mas ela não largava aquela corda de jeito nenhum. Ela se convenceu de que precisava daquela corda, não porque ela era boa, mas quanto mais ela puxava, mais machucava a própria mão. E o alívio que ela estava buscando não estava em puxar mais forte, estava em soltar. E eu sinto que muitas vezes a gente vive exatamente assim, segurando uma relação que já acabou, segurando culpa, que já ensinou tudo que tinha para ensinar.
segurando a dor, achando que ela ainda tem alguma função. E eu sei que muitas vezes aquele pensamento de que se eu soltar eu vou perder, eu perco. Não dê ouvidos. Agarre o que você realmente merece e eu tenho certeza de que não é sofrimento. Então eu volto para a pergunta do começo. Você quer algo novo, uma fase nova, uma relação melhor, uma versão diferente de si, mas depois de tudo que eu falei, você acha que tem espaço? Porque o novo não entra quando a gente quer. Ele entra quando você libera espaço. E talvez hoje o que esteja te travando não seja falta de força, nem falta de merecimento. Talvez seja apego. E aí fica a pergunta, de verdade. O que dentro de você já está velho, mas ainda ocupa espaço como se fosse essencial? Lembrando que soltar algo não é perder, é finalmente deixar o novo entrar.